As prateleiras de uísque hoje em dia nunca estiveram tão lotadas. Centenas de marcas com histórias cativantes, rótulos luxuosos e preços cada vez mais elevados. Mas por trás dessa camada de marketing, nem todas as garrafas valem realmente o dinheiro que investe. Algumas marcas sobrevivem graças à reputação antiga, outras baseiam-se em histórias inflacionadas ao longo dos anos. Hoje vamos percorrer os 7 nomes mais marcantes, começando pela última posição e avançando até a garrafa que mais vale a pena. E talvez na primeira posição, surpreenda-se com algo que muito pouca gente realmente percebe. Top 7. Seagram's Seven Crown. Seagram's Seven Crown é um nome que existe há quase um século na cultura das bebidas. Introduzido em 1934, logo após o fim da Lei Seca, este whisky tornou-se rapidamente uma presença familiar em bares e festas durante décadas. Muitos idosos podem lembrar-se do famoso cocktail Seven and Seven, onde o Seagram's Seven Crown era misturado com soda de lima-limão, criando uma bebida simples mas popular durante o século passado. No entanto, essa popularidade não veio de uma qualidade superior, mas de uma estratégia muito clara: produzir barato, vender muito e manter o preço baixo. Este tipo de bebida pertence ao grupo do Blended American Whiskey, o que significa que é uma mistura de uma pequena quantidade de whisky real com álcool neutro de cereais, quase sem sabor. Por norma, esta mistura só precisa de cerca de 20% de whisky real para ser legal. O resto pode ser apenas álcool de cereais com corante caramelo para dar a sensação de whisky. Ao levar ao nariz, o aroma é bastante tênue, com apenas um toque de caramelo e um leve cheiro a álcool. Ao provar, surge um sabor doce e fino por alguns segundos, com um pouco de baunilha, que desaparece quase de imediato. O final de boca é tão curto que quem bebe dificilmente consegue sentir claramente qualquer nota aromática. Então, por que razão ainda sobrevive há tantas décadas? Talvez porque muitas pessoas apenas querem um copo de whisky com soda simples, onde o sabor do whisky quase desaparece por completo. E é precisamente por isso que o Seagram's Seven Crown se tornou o símbolo de uma era em que muitos bebiam sem realmente se preocuparem com a bebida. Top 6. Fireball Cinnamon. Se o Seagram's Seven Crown sobreviveu pela familiaridade, o Fireball Cinnamon tornou-se famoso por uma estratégia completamente diferente: transformar o whisky numa bebida doce e fácil de beber, como um rebuçado. Lançado nos anos 2000 e explodindo rapidamente nos bares universitários e festas noturnas, o Fireball tornou-se um fenômeno comercial vendendo milhões de garrafas por ano. Mas o interessante é que o que tornou o Fireball famoso foi precisamente o fato de quase já não possuir as características de um whisky. A base alcoólica original é o whisky leve, ao qual é adicionada uma grande quantidade de açúcar e aroma artificial de canela. O resultado é um líquido que sabe mais a rebuçado de canela do que a um whisky tradicional. Muitos dos que bebem Fireball chegam a dizer que não gostam de whisky, mas gostam de Fireball. E essa frase diz tudo. A sua lista de ingredientes também já foi controversa por conter um composto utilizado em várias outras indústrias. Embora a concentração na bebida permanecesse dentro dos limites legais, alguns países europeus chegaram a proibir temporariamente este produto por preocupações com esse ingrediente. Contudo, o que torna o Fireball popular não é a tradição da destilação ou a arte do envelhecimento, mas sim a sensação doce e fácil de beber em shots rápidos nas festas. A questão que se coloca é: se uma bebida é desenhada para esconder completamente o sabor do whisky, será que ainda é realmente um whisky? Ou é apenas uma bebida alcoólica com sabor arrebuçado de canela? Top 5. Jack Daniel's Old Número 7. O Jack Daniel's Old Número 7 é talvez o whisky mais reconhecível do mundo. A garrafa quadrada com o rótulo preto característico apareceu em filmes, vídeos musicais e palcos de espetáculos durante mais de um século. Muitos artistas famosos estiveram ligados a esta marca, e foram precisamente essas imagens culturais que o ajudaram a tornar-se um dos whiskies mais vendidos globalmente.
No entanto, a fama nem sempre é sinônimo de qualidade superior. O Jack Daniel's pertence ao grupo do Tennessee Whiskey e passa por uma etapa de filtragem especial chamada Lincoln County Process. Neste processo, o álcool passa por uma camada espessa de carvão de Acer antes de ser colocado em barris de madeira para envelhecer. Esta filtragem ajuda a que o whisky se torne mais suave e remove alguns compostos fortes. Mas o interessante é que este próprio processo também pode eliminar muitas camadas de sabores complexos que outros bourbons mantêm. Ao cheirar, o Jack Daniel's traz notas de banana madura, baunilha e caramelo bastante agradáveis. Ao beber, o sabor é bastante macio e levemente doce, mas a profundidade do sabor não é muito marcante. O final de boca termina rápido e não deixa grande rasto. Entretanto, muitos outros destiladores produzem bourbons com estruturas de sabor mais complexas por um preço equivalente ou até inferior. Então, o que faz com que o Jack Daniel's mantenha a liderança durante tantos anos? Talvez seja o poder da marca. E às vezes, um nome familiar pode levar-nos a acreditar que estamos a beber algo mais especial do que a realidade. Top 4. Templeton Rye. O Templeton Rye foi outrora promovido com uma história cheia de romantismo. A marca dizia que a fórmula do seu whisky provinha da era da lei seca, preservada secretamente por agricultores do Midwest ao longo de várias gerações. Inclusive, alguns materiais de marketing mencionavam que o barão do crime Al Capone era fã desta bebida. Essas histórias levaram os consumidores a acreditar que estavam a comprar um whisky com uma longa história e tradição artesanal. Mas em 2015, uma ação judicial coletiva forçou a empresa a admitir outra verdade. A maior parte do whisky da Templeton era, na realidade, comprada a uma grande destilaria industrial que fornece álcool a muitas outras marcas. Por outras palavras, a história da fórmula familiar e da origem secreta não era exatamente como o marketing a descrevera. A empresa acabou por ter de indemnizar os consumidores em milhões de dólares por informações promocionais enganosas. O que é curioso é que o whisky em si não é nada mau. O seu sabor é bastante agradável, com caramelo, baunilha e aquele toque picante característico do rye whisky. Mas o problema reside no preço e na história construída à sua volta. Quando uma garrafa é vendida a um preço elevado com base numa história imprecisa, quem bebe começa a questionar-se se está a pagar pela qualidade ou por uma narrativa de marketing. Top 3. Whistle Pig 10 Year. O Whistle Pig 10 Year é frequentemente classificado no grupo dos rye whiskies de gama alta, com um preço bastante elevado face a muitos concorrentes no mercado. A marca constrói uma imagem de uma vasta quinta, campos de centeio e um processo de produção artesanal com um forte espírito rural. Quando surgiu, muitos acreditaram que este era um rye whisky produzido inteiramente na quinta em Vermont. Contudo, descobriu-se mais tarde que durante muitos dos anos iniciais, a maior parte do whisky da Whistle Pig era na verdade importada do Canadá antes de ser finalizada e engarrafada nos Estados Unidos. Isso não significa que o whisky seja de má qualidade. Na verdade, o Whistle Pig 10 Year oferece sabores bastante agradáveis com caramelo, manteiga, carvalho e as especiarias típicas do centeio. Mas quando uma garrafa é vendida a um preço premium, graças a uma imagem artesanal e de origem local, os consumidores esperam geralmente que todo o processo de produção ocorra nesse local. E quando a realidade é muito mais complexa do que a história inicial, surge a pergunta natural: será que esse preço elevado reflete a qualidade real ou apenas a imagem de marca construída com mestria? Top 2. Michter's USS *1 American Whiskey. O Michter's USS *1 American Whiskey pertence a uma categoria bastante particular no mundo das bebidas. American Whiskey. Não é bourbon, nem rye, é simplesmente whisky americano. As regras para esta categoria são bastante amplas, o que torna difícil para muitos consumidores perceberem exatamente o que estão a comprar. O que torna esta garrafa controversa é o preço bastante elevado, enquanto a informação sobre o produto é muito limitada. A composição dos cereais, mash bill, não é revelada, e a idade do whisky também não consta no rótulo. Durante muitos anos, a origem do whisky desta marca
também vinha de outros destiladores antes de construírem as suas próprias instalações de produção. Ao provar, o Michter's US1 tem um sabor bastante agradável. Caramelo, baunilha, especiarias de padaria e carvalho suave criam um perfil bastante equilibrado. Não há nada de muito mal, mas também não há nada que se destaque realmente face a muitos bourbons de preço inferior. A marca Michter's costuma enfatizar uma longa história desde o século XVIII. Mas, na realidade, a empresa atual limitou-se a comprar o nome da marca de uma antiga destilaria que faliu há décadas. Isto faz com que muitos se perguntem: estaremos a pagar pela qualidade do whisky ou pela sensação de uma história recriada? Top 1. George Dickel Bottled in Bond. O George Dickel Bottled in Bond traz uma história completamente diferente. Enquanto muitas marcas se apoiam no marketing e na imagem, esta garrafa apoia-se num sistema de regras rigorosas estabelecido desde o século XIX. O título Bottled in Bond não é apenas uma frase no rótulo. Exige que o whisky seja produzido numa única destilaria, numa única estação de destilação, envelhecido pelo menos 4 anos em armazéns sob supervisão governamental e engarrafado exatamente a 100 proof. Estas regras foram criadas para proteger os consumidores de whiskies falsificados e fraudes no passado. O impressionante é que este George Dickel apresenta uma idade de 13 anos e mantém um preço bastante acessível. Ao cheirar, os aromas de caramelo, carvalho e baunilha abrem-se com clareza. Ao beber, surgem gradualmente camadas de manteiga, especiarias de padaria, frutos secos e madeira madura. O final é longo e quente, com um toque de cacau e tabaco suave. Este é o tipo de whisky que surpreende muitos quando comparado com garrafas mais caras nas prateleiras. E, por vezes, faz-nos questionar algo muito simples. Se uma garrafa é produzida de forma transparente, envelhecida por tanto tempo e com um sabor tão complexo, por que razão não é tão famosa como marcas com um marketing mais agressivo? O mundo do whisky está repleto de histórias cativantes, mas nem todas as histórias refletem a qualidade real dentro da garrafa. Às vezes, as melhores garrafas encontram-se nas prateleiras mais baixas, menos notadas. Se achou este vídeo útil, clique em gosto e subscreva o canal para descobrir mais histórias interessantes sobre o mundo das bebidas nos próximos vídeos.